Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Nós estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier em 1950. O benfeitor espiritual, pelas mãos de Chico Xavier, nos beneficiou com este livro. E hoje nós vamos olhar com carinho, com atenção, para a lição de número 60, a lógica da providência. Antes eu quero fazer um breve comentário. Muitas pessoas apontam para nós que estudamos a mensagem de Jesus Cristo. Muitos alimentam a ideia equivocada de quando nós abraçamos a religiosidade, nós somos encaminhados quase que de forma automática ao sofrimento. Muitas pessoas fogem, não aceitam o convite a uma vida espiritualizada, a estudar as lições do Evangelho, porque no entender deles, eles estão sendo convidados a uma vida de sacrifícios e que, portanto, terão de abandonar a ilusão, o conforto e a satisfação das suas paixões. Infelizmente, nós confundimos liberdade com libertinagem. Para muitos, liberdade ou livre somente é aquele que faz o que quer. Ao contrário, aquele que é disciplinado, aquele que persevera, aquele que cumpre os seus deveres, eles são rotulados de escravos. É verdade, muitas pessoas entendem que religião é um cárcere. E talvez, e é bem verdade, de que muitas religiões às vezes escravizam a mente das pessoas. Como eu disse no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, de fato, Allan Kardec relutou até o último momento de considerar a doutrina espírita no seu aspecto religioso, porque quase sempre nós somos convidados a esta ou aquela religião para abraçarmos cegamente, onde nós iremos ser obrigados a abraçar a um dogma e não teremos liberdade para refletir. Mas a verdade é que a religião, a doutrina espírita, nos convida a um contato mais íntimo com Deus. Nós, através da fé racional, não nos é imposto qualquer dogma. Então, nós precisamos sempre avalizar as nossas crenças. Eu pergunto, verdadeiramente livre é aquele que faz o que quer? Quando a pessoa faz o que quer, e se ele cai na armadilha da dependência química, depois dele se escravizar a essa dependência, ele consegue sair dela no momento em que ele quer? Na verdade, livre é aquele que cumpre os seus deveres, por exemplo, aquele que não é vítima ou não é viciado no álcool, ele livremente escolhe o momento em que ele vai ingerir uma bebida, até mesmo com teor alcoólico. Agora, o viciado em álcool, na droga, aquele que é vítima da drogadição, ele não tem liberdade de sair ou abandonar esse vício. A doutrina espírita nos mostra, revivendo de forma bem cristalina as lições do Evangelho, de que verdadeiramente livre é aquele que cumpre os seus deveres. E à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos criando um suporte cada vez maior para enfrentarmos as tribulações. Então não é verdadeira a tese de que quando nós abraçamos um ideal em torno da espiritualidade, nós estamos fadados ao sofrimento. Ao contrário, a religiosidade, quando bem compreendida, nos liberta. Emmanuel, ele se socorre de uma fala de Paulo, uma mensagem de Paulo endereçada aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32. E o que Paulo nos ensina? Paulo diz o seguinte, abre aspas, depois que fostes iluminados,
suportastes grande combate de aflições. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Ou seja, aquela fala de Jesus Cristo de que ele não quer sacrifício, mas misericórdia, ele está destacando que Deus, sendo amor, ele é misericordioso. Mas como entender Deus misericordioso se Jesus Cristo foi crucificado, morto de forma indevida e ilegal, torturado? Deus, nosso Pai, ele é misericordioso. Ele não coloca um fardo maior em nossos ombros, um fardo que os nossos ombros não podem suportar. Aqui, nós aprendemos na Terra que a dor é inevitável. Querendo ou não, mesmo aquele que é ateu, ele passa pelo fenômeno da dor. Todos nós enfrentamos a dor. Agora, o sofrimento ele é opcional, porque através da nossa visão, a nossa forma de ver, se nós alimentamos um ideal que favoreça o nosso caminhar seguro, a nossa vida ela será o quê? Muito mais fácil esse caminho de ser percorrido. Quando nós aprendemos com Jesus Cristo de que Deus, nosso Pai, ele nos ama, nós encontramos o quê? A oportunidade de aceitarmos o convite do caminho do bem. Porque somente seremos felizes se cumprirmos os nossos deveres. Nós estamos fadados, nós estamos destinados ao amadurecimento. Nós, como filhos de Deus, nós nos encontramos destinados à espiritualidade, porque nós somos espíritos. Quanto mais cedo iniciarmos essa caminhada de fazer o que deve ser feito, de cumprir a vontade de Deus, sendo bons, sendo misericordiosos, sendo atenciosos e, acima de tudo, olhando para nós mesmos com a dignidade que nós merecemos, a nossa vida ela tende indubitavelmente a melhorar, porque Deus é todo amor, Deus é toda misericórdia. Portanto, meus irmãos, não é verdade de que quando nós abraçamos um ideal religioso, nós sofremos. Ao contrário, nós, através da lucidez, nós começamos a aprender a enxergar o que é belo, o que é digno, o que é maravilhoso e entender a misericórdia de Deus. Emmanuel, nesta mensagem, diz o seguinte: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme se afastar deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis se exibem espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. É verdade. Aqui na Terra, onde predomina o mal, quando nós nos deixamos levar pela ilusão, na satisfação dos nossos prazeres inferiores, quando nós nos deixamos escravizar pela luxúria, pela vaidade, pelo egoísmo, é claro que nós nos tornamos escravos desses prazeres. Agora, quando nós aceitamos o convite para olhar para nós mesmos, é claro que nós encontraremos dificuldades, porque nós não mudamos de hábito de uma hora para outra. Chico Xavier disse certa vez que quase sempre aquela pessoa que conhece o cristianismo é como se ele se deparasse com uma luz que ele fica admirado com a beleza desta luz. Todavia,
Quando essa luz vem ao encontro de nós e ela começa a iluminar dentro, na nossa intimidade, às vezes nós fugimos apavorados, porque essa luz começa a melhorar dentro, em nossa intimidade, aquilo que precisa ser enfrentado. Essa luz começa a apontar aquilo que precisa ser analisado, os hábitos que precisam ser exterminados, ou seja, o convite à maturidade. E é necessário que, quando nós abandonamos as paixões, os vícios, um vazio bate. E nós precisamos encher essa taça vazia, como ensina Narcisa no livro Os Mensageiros, nós precisamos encher essa taça vazia com outros valores, para que a nossa vida tenha sentido. Agora, quando nós entendemos a mensagem, nós vamos percebendo que a nossa vida encontrou sentido. Então, repito mais uma vez, encontra-se equivocada a pessoa que pensa que quando nós abraçamos o cristianismo, o convite à espiritualidade, nós somos fadados ao sofrimento. Teremos que enfrentar desafios maiores de acordo com a nossa condição. Esta é mais uma prova da misericórdia divina. E o benfeitor espiritual continua. O fenômeno, entretanto, é natural. Por quê? Haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. Então, quando nós nos encontramos alienados, nós não percebemos, nós perdemos o controle de nós mesmos. Agora, quando nós nos tornamos ponderados, nós analisamos a nossa conduta. E é natural que o remorso venha depois, quando nós nos deparamos com os nossos atos no passado. Se, e como é verdadeiro, nós somos responsáveis pelos nossos atos, mais dia ou menos dia nós vamos ter que responder por ele. Agora, a tristeza é natural no início, mas depois a fortaleza ela vai se avizinhando. E Emmanuel deixa bem claro. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Aqui na Terra, nós temos uma dificuldade enorme de conciliar justiça com misericórdia. Né? Olho por olho, dente por dente, mas a misericórdia divina transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem, veja que lindo, só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis. Quero fazer um comentário aqui, porque quase sempre nós chegamos a conclusões equivocadas, nos deparando com certas pessoas, ao nosso ver, perversas, irmãos nossos rebeldes, e nós às vezes pensamos de forma equivocada de que são pessoas corajosas, são pessoas que têm uma força inominável para alcançar os seus objetivos, não temendo nada. Mas, na verdade, como diz Emmanuel, os frívolos e oportunistas, aliás, até mesmo os rebeldes, na verdade, todos nós somos ainda aqui na Terra almas frágeis. Jesus disse isso para seus discípulos. O homem, naturalmente ou geralmente, ele é mais frágil do que perverso. Continuando. Os frívolos e oportunistas, não obstante, ou seja, a despeito das aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disto. Só
a luz espiritual garante o êxito nas provações. E ele finaliza: ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, meus irmãos, a tentativa, o objetivo da espiritualidade maior é nos convencer acerca da misericórdia divina. Quando nós abraçamos as lições do Evangelho, eu quero deixar bem claro que o nosso objetivo, o objetivo da espiritualidade, pelo menos isso nós percebemos, é demonstrar que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Porque é claro e é evidente, tanto que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos nos prender às ilusões. Precisamos encarar a realidade. E eu quero terminar apontando para vocês um exemplo, mais um exemplo da misericórdia divina. É claro que você, quando começa a estudar a doutrina espírita, quando nós começamos a entender o Evangelho de Jesus Cristo, nós ficamos assim admirados com inúmeras provas de que Deus, nosso Pai, é todo misericordioso. Mas para vocês terem uma ideia, se você tiver a oportunidade, no livro Nosso Lar, no capítulo intitulado Umbral, ali deixa bem claro, a espiritualidade nos ensina que umbral, ou seja, aquela região que nós atravessamos após o nosso desencarne, ou às vezes permanecemos lá de acordo com o nosso nível de consciência, mais tempo ou menos tempo, mas ali no umbral, ali se concentra tudo aquilo que não tem finalidade para a vida superior. Ou seja, nós não seremos recebidos numa colônia espiritual se nós ainda continuarmos vítima das nossas ilusões. Talvez por isso o umbral ele funciona como uma região destinada, como diz a espiritualidade maior, o umbral funciona como uma região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial, onde se queima a prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura humana adquiriu por atacado. Quando nós menosprezamos o sublime ensejo da nossa existência terrena. Perceberam? Até mesmo quando nós nos deparamos conosco no umbral, onde nós nos enxergamos assim, cara a cara no espelho, ali nós percebemos que no umbral, ali funciona uma espécie de zona purgatorial, onde se queima prestações, o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado. Muitas pessoas pensam, nossa, se eu olhar para trás, o que eu já fiz de errado, quantas pessoas já prejudiquei, já matei muitas pessoas. Se por um acaso você que está num presídio, você fala assim, nossa, eu já matei inúmeras pessoas, eu não tenho coragem de me encarar, como que eu vou reparar tudo o que eu fiz? Como que eu vou encarar Deus? Saiba sempre de que Deus é Pai todo misericordioso e Ele irá nos conferir a oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos, os crimes que nós cometemos por atacado, de acordo com a forma pela qual nós vamos nos preparando, com o nosso fortalecimento. Então não tenhamos medo. Muitos espíritos são renitentes, teimam em não reencarnar, em não se deparar com o resultado de suas obras. Mas não esqueçamos, não só os desencarnados, nós mesmos. Não fujamos da disciplina. Não esqueçamos de cumprir os nossos deveres como se fossem eles um cárcere, algemas. Não. O que nos confere a verdadeira liberdade é cumprir os nossos deveres e, acima de tudo, ter a convicção de que Deus é todo misericordioso e assim a nossa vida se torna cada vez mais leve. Deus é Pai. Deus nos ama. Ainda nós estamos muito mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Ainda predomina em nós inúmeros vícios,
inúmeros pecados, como geralmente se fala, mas procuremos vencer a luxúria, a ira, que possamos vencer a preguiça, que possamos vencer o orgulho, o egoísmo e abraçar ou aceitar o convite de Jesus Cristo para a nossa verdadeira libertação. Que a paz de Jesus esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Que assim seja.